Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, apenas os versos 14 e 15. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Meus irmãos, uma das características, uma das marcas da palavra de Deus, das Escrituras, é que ela não é nem romântica, por um lado, otimista, nem tampouco é pessimista. A Bíblia também não se limita à revelação de doutrinas bíblicas, de verdades transcendentais acerca da pessoa e da obra de Deus, do seu Filho, do seu Espírito, da obra da redenção. Mas as Escrituras são realistas, elas lidam com problemas reais que nós enfrentamos e, inclusive, lidam com problemas reais que nós enfrentamos no âmbito da própria igreja, no âmbito da própria congregação. As Escrituras contêm ensinos de natureza prática e que nos orientam, nos norteiam acerca de como devemos nos comportar e nos conduzir também no que diz respeito às nossas relações mútuas como irmãos e irmãs em Cristo. No domingo passado, nós iniciamos a abordagem praticamente dessa última sessão da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. Depois de abordar questões circunstanciais, morais, éticas, e especialmente questões teológicas relacionadas à segunda vinda do Senhor Jesus em glória e a condição dos mortos em Cristo e a atitude correta, adequada dos vivos em Cristo enquanto aguardam a segunda vinda do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo passa a considerar, a tratar de assuntos domésticos. No domingo passado, começamos a considerar essa sessão, considerando os versos 12 e 13, que o presbítero Célio leu há pouco, aonde o apóstolo Paulo transmite instruções, orienta a igreja de Tessalônica, roga, exorta aqueles irmãos, orientando a igreja acerca de como deveria se conduzir para com os líderes eclesiásticos, particularmente para com os pastores da igreja, os presbíteros da igreja, docentes e regentes, aqueles a quem Deus vocacionou e comissionou para o exercício do ofício eclesiástico que envolve a visão espiritual do rebanho e o ensino e a pregação da sua palavra. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós
e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. E logo após essa exortação acerca da atitude da igreja para com aqueles que Deus mesmo designou para trabalharem na igreja, servindo a igreja, presidindo a igreja e admoestando a igreja, no sentido de que os irmãos considerassem com apreço, com amor e com consideração aqueles que Deus mesmo comissionou para o exercício desses ofícios, para o bem próprio da igreja, da própria igreja e para a honra e glória de Deus. O apóstolo Paulo, ainda se dirigindo ao mesmo grupo de pessoas, por favor, observem que o apóstolo Paulo começa o versículo 14 dizendo: exortamo-vos também, irmãos. Se retornarem um pouquinho no início do verso 12, o apóstolo Paulo havia dito: agora vos rogamos, irmãos. Evidentemente, o apóstolo Paulo, apesar de se referir no verso 14, especialmente no verso 14, a atividades que são mais peculiares e próprias daqueles que exercem ofício na igreja, ele não está escrevendo a esses oficiais, ele está escrevendo aos membros da igreja. Eu consultei pelo menos uma dezena de comentários acerca dessa passagem bíblica, do decurso da semana, durante a semana, e eles são todos unânimes a concluir aquilo que o texto naturalmente nos leva a concluir. Que nos versos 14 e 15 o apóstolo Paulo não está se referindo à liderança, mas continua a se dirigir aos membros da igreja. Nada mais natural. Leiamos o início do verso 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. E o início do verso 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Naturalmente, portanto, nós somos levados a concluir que o apóstolo Paulo está aqui se dirigindo ao mesmo grupo de pessoas a que ele se dirigiu nos versículos 12 e 13, exortando-os a amarem e honrarem aqueles que Deus havia colocado sobre eles. Nesses versículos, portanto, o apóstolo Paulo trata das relações mútuas entre os membros da igreja, ou da atitude dos membros da igreja em geral, para com aqueles que poderíamos chamar de filhos problemas da igreja, e também orientações acerca de atitudes gerais que a igreja deve manter para com todos os membros da igreja e, inclusive, para com as pessoas de fora da igreja. Nesses versículos, portanto, irmãos, nós temos o apóstolo Paulo orienta a igreja acerca da atitude geral dos seus membros. Primeiro, para com 3 categorias ou 3 grupos de filhos problemas da igreja, e depois a atitude da igreja no verso 15, especialmente, final do verso 14 também, verso 15, para com as pessoas de um modo geral. Como eu ressaltei no domingo passado, a semelhança dessa passagem final com as exortações também que nós encontramos no capítulo 12
da carta aos Romanos e em outras cartas, na parte final das outras cartas do apóstolo Paulo, nos leva a concluir que o apóstolo Paulo incluiu essas exortações na sua carta à igreja de Tessalônica, não porque aquela igreja especificamente precisasse dessas exortações, mas porque o apóstolo Paulo sabia que as igrejas, de um modo geral, precisam dessas exortações, e Tessalônica também. E, dentre as necessidades gerais da igreja, encontram-se 3 grupos de pessoas, para as quais eu quero chamar a atenção dos irmãos. Verso 14, portanto, os irmãos podem observar, o apóstolo Paulo está instruindo a igreja, está instruindo os irmãos, está exortando os irmãos, admoestando os irmãos. Obviamente, os irmãos que não estariam incluídos nesses grupos de irmãos, de crentes, problemas da igreja. Estudando a carta, me veio na mente uma expressão para designar esses 3 grupos. Os irmãos lembram que quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta, aqui no capítulo 3, no versículo 10, ele disse: orando noite e dia com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Claro que na igreja de Tessalônica havia não apenas algumas deficiências de fé, mas como nas demais igrejas, algumas deficiências de conduta, algumas deficiências de vida. Antigamente fisicamente nós chamávamos pessoas que têm alguma deficiência física de deficientes físicos. Hoje nós evitamos usar essa expressão, deficientes físicos, e normalmente chamamos de pessoas de portadores de necessidades especiais. O apóstolo Paulo está escrevendo a 3 grupos de portadores de necessidades espirituais especiais. 3 grupos que necessitavam de cuidados especiais na igreja. Observem o que ele diz no verso 14: exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e aí então ele passa para exortações gerais. Mas aqui ele menciona esses 3 grupos de portadores de necessidades espirituais especiais. E orienta a igreja acerca de como lidar, especialmente com esses portadores de necessidades especiais. Que grupos são esses? Observem que eu assevero que são 3 grupos de pessoas, e não um grupo só, o que não significa que um também não possa se enquadrar em mais de uma pessoa não possa se enquadrar em mais de uma categoria, mas o apóstolo Paulo tem em mente aqui 3 categorias, diferentemente daquilo que eu afirmei com relação ao versículo 12, que nós consideramos no domingo passado. Quando consideramos o versículo 12, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Eu afirmei para os irmãos que aqui tratava-se de um só grupo de pessoas, porque a construção grega, um só artigo, governando 3 particípios, indica isso. Mas aqui nós temos o contrário, 3 artigos, um artigo para cada um dos particípios, indicando 3 grupos de pessoas. E quais são, portanto, essas 3 categorias de pessoas, ou esses 3 grupos de pessoas, de crentes, portadores de necessidades espirituais especiais na igreja? Observem, primeiro, aqueles que o apóstolo Paulo chama de insubmissos. Rogo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Esses são um grupo de pessoas, de membros da igreja com necessidades especiais. Eles
apresentam algumas particularidades ou algumas deficiências na sua conduta, no seu comportamento, que precisam ser tratados de maneira correta e precisam ser tratados de maneira adequada. A palavra aqui utilizada e traduzida por insubmissos é utilizada exclusivamente nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. Ela aparece aqui e aparece também duas outras vezes na segunda carta. Eu vou já mencionar esses versículos para os irmãos. E a palavra significa desordenados, aqueles que não andam conforme as regras. Na verdade, era um termo até utilizado militarmente para designar aqueles que não estavam marchando de acordo com a marcha, estavam fora da marcha. Ali estava um exército marchando e o outro estava aqui desviando para o lado. Talvez uma melhor expressão, uma expressão nossa, que melhor expresse o significado do texto, seja aqueles que andam fora da linha. Isso nós usamos essa expressão, né? Fulano está andando fora da linha, não está andando na linha. Quer dizer, ele não está andando como deveria andar, ele está andando de maneira diferente de como a igreja anda, ou se comporta, ou se conduz. Por isso são chamados aqui de insubmissos, poderíamos chamar de desordenados, ou aqueles que não andam na linha, ou aqueles que não andam conforme as regras, ou aqueles insubordinados, ou rebeldes, enfim, irmãos, aqueles que não estão andando segundo a maneira, a conduta, segundo o figurino, na linha como deveriam andar. Quem são essas pessoas? Bom, nós somos, no caso da igreja de Tessalônica, nós podemos identificá-las com relativa facilidade. Quase certamente, ou certamente eu posso dizer, a palavra, esse grupo de pessoas se refere ao grupo de pessoas a que o apóstolo Paulo já havia exortado no capítulo 4, os irmãos podem observar, nos versículos 11 e 12. Essa mesma carta. Quando o apóstolo Paulo diz, exortando a igreja, primeiro a prática do amor fraternal, no verso 11, no final do verso 10, ele exorta os irmãos a progredirem cada vez mais no amor, e nos versos 11 e 12, ele diz, e a diligenciardes, ou seja, exorto-vos a diligenciardes por viver vida tranquila, ordeira, na linha, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os que são de fora e nada venhais a precisar. O apóstolo Paulo está se referindo a esse grupo de pessoas. Por que eu digo isso? Porque na segunda carta, onde a palavra grega aqui traduzida por insubmisso, ataktoi, foi empregada nas únicas outras duas vezes no Novo Testamento, esse é o significado. E os irmãos podem perceber isso com clareza. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, especialmente nos versículos 6 e 11, o apóstolo Paulo utiliza a mesma palavra, dizendo assim, nós vos ordenamos, 2 Tessalonicenses 3, 6, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. Desordenadamente aqui traduz a mesma palavra utilizada lá. Pois vós mesmos estáis cientes do modo, porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós.
nem jamais comemos pão de graça à custa de outros. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam, aí a mesma palavra, desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. Então a Escritura interpreta a Escritura, e essas passagens claramente indicam que esse grupo de pessoas com necessidades espirituais na igreja, a que o apóstolo Paulo se refere, era aquele grupo de pessoas que, de uma natureza ociosa, pouco diligente, equivocada, interpretando mal a iminência da vinda do Senhor Jesus, ao invés de se dedicarem ao trabalho e a exercerem as suas vocações da melhor maneira possível neste mundo, até que o Senhor Jesus voltasse em glória, eles estavam deixando o seu trabalho, dependendo de outras pessoas para viver, dando mau exemplo para com aqueles que são de fora, enfim, andando desordenadamente, não trabalhando, não com diligência, como todos os membros da igreja estavam trabalhando. E isso estava ocasionando dificuldade, estava ocasionando problema na igreja. Esse grupo de pessoas precisava de necessidades especiais. O que fazer? O que é que eles precisavam? Eles precisavam ser admoestados. A mesma palavra utilizada no versículo 12 para o ofício dos presbíteros. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e o que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Os irmãos, de um modo geral, precisavam chegar com aqueles irmãos e apoiar o trabalho da liderança dos presbíteros e dizer: meu irmão, não é bom que a coisa seja assim. Não convém que o irmão deixe de trabalhar. Não convém que, enquanto todos têm esse horário e trabalham e são diligentes e suam para ganhar o seu próprio pão, o irmão viva negligentemente como tem vivido, ociosamente ou sem trabalho. O irmão precisa trabalhar. A palavra aqui utilizada para admoestação inclui instrução, inclui conselho, inclui o conceito de advertência, de desaprovação da conduta daqueles que mostram não ser diligentes e, ao invés de andar na linha como todos os demais, trabalhando, sendo diligentes, sendo labutadores nos seus ofícios, nas suas vocações para as quais Deus nos chama de maneira soberana, estavam andando de maneira desordenada, fora da linha dos demais, sendo ociosos e ainda, com tempo vago, se intrometendo aonde não devem, se intrometendo indevidamente, às vezes, na vida dos outros. Mas além desse grupo de insubmissos que precisavam ser admoestados, exortados, desaprovados, corrigidos, havia outro grupo, há outro grupo nas igrejas. Eu quero ressaltar que esses grupos não são encontrados apenas na igreja de Tessalônica, acontecem muitas vezes de modo geral nas igrejas, que são as pessoas chamadas de desanimadas. Era outro grupo portador de necessidade espiritual na igreja. Havia, como nas igrejas de um modo geral, pessoas que desanimavam. Aqui o apóstolo Paulo utiliza um termo grego usado apenas nesse momento, essa única vez em todo o Novo Testamento. Literalmente traduzido, significa aqueles de alma pequena. Alma pequena, oligopsychos, pessoas de alma pequena, que significa pessoas tímidas, pessoas tristes. Tem um significado amplo, pode ser usado no sentido de pessoa triste, pessoa tímida, pessoa hesitante,
pessoas que se encontravam desencorajadas. E se nós atentarmos para o contexto da carta de Tessalonicenses, no caso especial de Tessalônica, é possível que o que estava levando algumas pessoas ao desânimo, ao desencorajamento, à hesitação, à timidez, fosse dois dos problemas que o apóstolo Paulo menciona na carta. Ele já abordou na carta. A perseguição, aquela igreja sofria com a perseguição. Na realidade, o trabalho missionário, a obra missionária do apóstolo Paulo em Tessalônica foi abortada em virtude da perseguição. Ele teve que fugir de Tessalônica. E o apóstolo Paulo mesmo, angustiado, preocupado com a reação da igreja, no que diz respeito a essas perseguições que vinham sofrendo, ele enviou Timóteo para animar e confortar aqueles irmãos e saber realmente como eles estavam respondendo às graves perseguições que eles estavam sofrendo. No início do capítulo 3, o apóstolo Paulo escreveu: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-me bem ficar sozinho em Atenas, e enviando nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. E por isso, foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o vosso estado, o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então, pelo contexto histórico, é provável que a causa do desânimo, do desencorajamento e da timidez de algumas pessoas ali na igreja de Tessalônica decorresse exatamente das perseguições. Não era fácil, irmãos, não era fácil. Quando você quer viver piedosamente em Cristo Jesus, somos assegurados de que somos perseguidos, e vemos aqueles irmãos ali, uns sendo levados a tribunal, outros sendo despojados do seu bem, outros sendo ameaçados de morte, outros às vezes tendo que sair das suas cidades, se afastar dos seus familiares. Era uma situação muito difícil. E nós, como crentes em Cristo, podemos aqui e ali também desanimar e ficarmos desencorajados em razão das provações, das perseguições a que muitas vezes estamos sujeitos por amor a Cristo, em virtude da nossa fidelidade à sua palavra e ao Evangelho. É possível também que, dentre esse grupo de portadores de necessidades espirituais da igreja de Tessalônica, estivessem aqueles que o apóstolo Paulo se refere no capítulo 4, a partir do verso 13, até o capítulo 5, o verso 11, passagem geral que estivemos considerando há poucos domingos atrás. É provável ou possível que alguns membros de Tessalônica estivessem entristecidos, como a palavra pode ser usada também, em demasia, fracos, desanimados, porque afinal de contas parecia que o retorno de Cristo era demorado. Irmãos em Cristo haviam falecido e eles estavam preocupados acerca do que aconteceria quando o Senhor Jesus retornasse. Aqueles irmãos perderiam alguma coisa da glória que acompanharia a segunda vinda, a parousia do nosso Salvador. Ou ainda, quem sabe, eles estivessem assim mesmo desencorajados e desanimados, preocupados com a própria atitude deles, enquanto aguardavam a segunda vinda do Senhor Jesus. Paulo teve que escrever àquela igreja e teve que deixar claro àqueles irmãos que os mortos ressuscitariam primeiro, eles não perderiam nada, e que nós, os vivos, não somos das trevas, nós somos da luz. Nós não estamos designados para a condenação, para a perdição, para a destruição, nós estamos designados para a vida eterna. Animem-se, irmãos.
Nós não nos entristecemos como os demais que não têm essa esperança. E é, portanto, provável, meus irmãos, que dentre os portadores, esse grupo de portadores de necessidades espirituais, especiais da igreja de Tessalônica, estivesse aqueles irmãos aqui desanimados e fracos, e tímidos e desencorajados, em virtude da provação, das privações, das perseguições e provavelmente das dúvidas que eles nutriam acerca do estado deles e das pessoas queridas que haviam falecido com relação à segunda vinda do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O tratamento para esse grupo de pessoas com necessidades especiais espirituais era o consolo. Vejam que o apóstolo Paulo diz aqui: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados. Essas pessoas precisam ser consoladas, são necessidades especiais. Enquanto que os insubmissos, os desordenados, os ociosos, os preguiçosos, precisavam ser admoestados, advertidos, esses precisavam ser consolados. E foi exatamente isso que o apóstolo Paulo fez, com a melhor maneira de consolo, de consolar, que é a doutrina, a verdade, quando ele expôs essas verdades escatológicas, a partir do capítulo 4, verso 13, até o capítulo 5, verso 11. Chama a atenção dos irmãos para o fato de que, tanto a primeira sessão, capítulo 4, 13 a 18, como a segunda sessão, capítulo 5, verso a 11, ambas terminam o apóstolo Paulo dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Capítulo 4, verso 11. Capítulo 5, verso 18. Capítulo 5, verso 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Era como se Paulo estivesse dizendo: irmãos, esses irmãos que estão com medo da perseguição, das consequências que o Evangelho trará, das tristezas que eles têm sofrido, das desventuras pelas quais eles passam, das tribulações que eles enfrentam, e ainda das dúvidas que eles têm acerca se eles conseguirão perseverar e conseguirão estar preparados para aquele grande e glorioso dia do Senhor. Encorajai-os, animai-os, confortai-os, consolai-os com essas palavras, diz o apóstolo Paulo. E isso compete, vejam só, meus irmãos, chamo a atenção para isso, não apenas aos presbíteros fazerem, mas todas esse suprimento dessas necessidades espirituais, apesar de serem responsabilidades especiais, principalmente dos oficiais da igreja, dos presbíteros e também dos diáconos, em certa medida, elas são também responsabilidade de toda a congregação. Paulo está exortando aqueles irmãos a identificarem esses portadores de necessidades espirituais especiais na igreja e atenderem essas necessidades especiais de maneira especial. Como? Os insubmissos, admoestando, exortando, ensinando. Não está certo, meu irmão. Você não deve proceder assim, permanecer ocioso, trabalhe como todo mundo, sue a camisa, ganhe o seu pão, não seja pesado a outros. Aqueles desanimados, os de alma pequena, os apreensivos, os preocupados, os hesitantes, os desencorajados, os desanimados, os tímidos, animá-los, encorajá-los. Todos nós podemos fazer isso. Podemos chegar a esse irmão e dizer: não, meu irmão, não, é isso mesmo. Nós fomos chamados para isso, como o apóstolo Paulo diz aqui. Ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Mas a glória por vir não é para se comparar com esse sofrimento que nós estamos passando aqui. Esse sofrimento não são nada diante da glória por vir a ser revelada em Cristo Jesus. Anime-se, siga em frente, não tema a perseguição, seja fiel, confie nas promessas do Senhor. Nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. Deus não nos amou porque nós o amamos primeiro, o escolhemos primeiro. Ele foi gracioso e nos amou e nos alcançou quando nós éramos inimigos.
E ele, aquele que começou porventura boa obra em nós, ele vai deixar de concluí-la até o dia final? É claro que não. Estamos unidos com Cristo na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão. Estamos unidos com Cristo no seu retorno, na sua glorificação. Animem-se, irmãos. Isso é trabalho e obra para nós, pastores, realizarmos e para os irmãos realizarem mutuamente, para aqueles que portadores dessas necessidades espirituais especiais. Mas o apóstolo Paulo se refere a um terceiro grupo, meus irmãos, que ele chama de fracos. Ainda no verso 14, ele diz, e ampareis os fracos. E como nas igrejas, de um modo geral, há membros também que podem ser designados pela palavra que o apóstolo Paulo aqui designa aquele grupo de portadores de necessidades espirituais especiais, que podem ser designados por pessoas fracas. A Bíblia utiliza a mesma palavra aqui utilizada, que tem um paralelo na língua portuguesa, a palavra grega astheneia, daí vem nosso termo astenia, fraqueza, fragilidade, doença, enfermidade. Mas, por favor, não se apressem a interpretar, entender essa palavra aqui nesse sentido literal de fraqueza física ou enfermidade. Nada no contexto nos leva a interpretar essa palavra assim. Ela também é utilizada no sentido de fraqueza moral ou espiritual. É possível que o apóstolo Paulo tenha em mente o outro grupo de pessoas a que ele se referiu na primeira parte do capítulo 4, quando ele exortou aqueles irmãos a terem cuidado com a prostituição e os encorajou à santidade. Finalmente, irmãos, 4:1, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis andar e agradar a Deus e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente ao vingador, porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim em santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita ao homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, pelo contexto, é possível que fracos aqui se refira a esse grupo de pessoas moralmente fracos, inclinados à carnalidade, inclinados à imoralidade, inclinados ao pecado sexual, inclinados à prostituição, e que constituem um grupo de pessoas comum nas igrejas de um modo geral. Repito, as Escrituras não são românticas ao abordarem essas questões todas. Existem pessoas, o pecado afetou, a queda afetou gravemente a todo ser humano, mas a gravidade da nossa natureza corrompida, da pecaminosidade, da corrupção do nosso coração se manifesta de maneira particular, de pessoa em pessoa. Uns são mais inclinados à preguiça, outros à timidez, outras à prostituição, outras à mentira, outras à usura, outras à ganância, e assim por diante. Pela misericórdia e graça de Deus, fomos lavados no sangue do Cordeiro e perdoados. Mas isso não significa que, feitos novas criaturas em Cristo, nós tenhamos alcançado a perfeição. Não, nós lutamos com aquelas deficiências típicas e próprias do nosso caráter. Num certo sentido, todos nós
constituímos grupos de pessoas com necessidades espirituais na igreja. Todos temos as nossas falhas, todos temos nossas deficiências, todos temos os nossos pecados. E é possível que o apóstolo Paulo se refira àqueles na igreja que porventura ainda estavam andando com dificuldade, tendo dificuldade para vencer algumas tentações até mais fundamentais e básicas no que diz respeito à purificação e à santificação. Pode ser também que o apóstolo Paulo esteja se referindo a outro tipo de fraqueza. Na realidade, quando Paulo se refere utiliza essa palavra não no sentido físico, várias vezes ele a utiliza no sentido de fraqueza de consciência. Há duas passagens bíblicas que são particularmente importantes e que lançam luz sobre isso. Uma delas se encontra em Romanos, no capítulo 14. Podemos ler apenas os primeiros versículos, onde o apóstolo Paulo aborda a questão daqueles que se manifestavam fracos na fé. Romanos 14, 1, acolhei ao que é débil na fé, a mesma palavra, fracos na fé, não porém para discutir opiniões, um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes, o fraco come legumes. Quem come, não despreze ao que não come, e o que come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o teu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem diz entre dia e dia, para o Senhor o faz, quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come, para o Senhor não come. Se os irmãos forem ler em 1 Coríntios, no capítulo 8, os irmãos encontrarão o apóstolo Paulo tratando do mesmo grupo de portadores de necessidades espirituais especiais na igreja. Nesse capítulo, a partir do verso 7, o apóstolo Paulo diz assim, eu vou ler também, não tem jeito, temos que ler desde o início para termos o contexto. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há alguns que se chamem deuses, quer do céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós, sabemos, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Aí observem o verso 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Ele diz também no verso 9, vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. E continua, porque se alguém te vir, a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim vai, meus irmãos. Nessa passagem, em Romanos também, o apóstolo Paulo se refere a um grupo de pessoas que se faz presente, muitas vezes na igreja, e que pode ser identificada, poderia ser identificada com o grupo a que ele se refere aqui na igreja
de Tessalônica, isto é, aqueles que são fracos na fé, aqueles que são fracos do entendimento, aqueles que são fracos no conhecimento, no discernimento, aqueles que ainda julgam pecaminoso qualquer coisa em si, como por exemplo, carne. Acontecia na época quando vários judeus que se converteram estavam acostumados a não comer aquelas carnes que eram vendidas no mercado, porque essas carnes, primeiro haviam sido, os animais quando haviam sido mortos, haviam sido normalmente sacrificados a ídolos, vários dos açougueiros da época, eles eram pagãos, e então eles normalmente não comiam essas carnes sacrificadas a ídolos. E depois de se converterem, especialmente os pagãos, que estavam acostumados com aquilo, eles hesitavam também em novamente participar daqueles alimentos, como se eles estivessem incorrendo necessariamente ali em algum erro, em algum pecado. O apóstolo Paulo escreve dizendo: meus irmãos, ídolo não é nada, não existe ídolo, é só nome, chamam de ídolos, mas só tem um Deus Todo-Poderoso. Isso não quer dizer nada de carne sacrificada a ídolo. Um mingau de milho, agora, ou um pato no tucupi em determinadas épocas do ano, em casa, em determinadas circunstâncias, sem ofender os irmãos mais fracos, não faz mal nenhum. Agora, se for para ofender, melhor não comer pato no tucupi, nem mingau de milho, nem pamonha, é uma pena, né? Essas coisas tão agradáveis, tão gostosas. Mas, claro que não vamos ser conduzidos ao ídolo novamente, entrar, né, num templo de ídolo, não tem razão para nós fazermos isso. Mas, enfim, irmãos, há um grupo de pessoas que são fracas, definidas na Bíblia como fracas, por serem excessivamente escrupulosas no que diz respeito a determinadas práticas de alimentação e coisas dessa natureza. Não sabemos se o apóstolo Paulo está se referindo a esse grupo de pessoas também em Tessalônica. Nas cartas não há evidência de que havia esse problema ali, mas como o apóstolo Paulo com frequência se refere a fracos, no sentido de fracos de entendimento, de consciência, da liberdade que nós temos em Cristo Jesus, acerca dessas coisas, então é possível que essa fosse uma das características do grupo com necessidades especiais em Tessalônica, aqui chamados de fracos. Seja lá como for, meus irmãos, o apóstolo Paulo exorta, orienta aqueles membros da igreja a amparar esses irmãos, a apegarem-se a eles, a ajudá-los, a apoiá-los. Eles eram fracos e eles precisavam de apoio, eles precisavam de orientação, de instrução, eles precisavam que os irmãos dissessem: irmãos, cuidado, meu cuidado, meu irmão, se você é tendente à carnalidade, tendente ao pecado, o que você vai fazer passando perto da festa? O que você vai fazer junto daquelas pessoas, aquelas circunstâncias e condições que tendem a conduzir você ao pecado? O que está fazendo você olhando para essa banca de revista, com essas revistas do jeito que estão aí? Ou então vendo esse tipo de filme? Você é tendente a esse tipo de coisa? Tenha muito cuidado com isso, para que você não seja conduzido ao pecado. Esse apoio, esse sustento, essa ajuda. Como irmãos jovens nossos aqui da igreja, que são fiéis, crentes, que Deus tem dado a eles a graça de se guardarem, de caírem nessas tentações, na minha compreensão, tem ajudado outros, podem ajudar e têm ajudado outros, quando se apegam a eles, e orientam, e ajudam, e advertem, e recomendam o cuidado necessário, e os apoiam para que eles, que são inclinados à tentação, não venham a cair nesses erros. E se for no outro grupo, a mesma coisa, apoiá-los, orientá-los, ensiná-los, explicando: meu irmão, a carne, o ídolo não é nada, o mingau em si não faz mal nenhum, a tapioca, o pato no tucupi em si não faz mal nenhum, o uso que se fizer dele, sim, é que fará mal. Então, orientá-los e com paciência, e com amor e com carinho, ajudá-los nesse sentido. Enfim, irmãos, são grupos de pessoas portadoras de necessidades espirituais
que se encontravam ali na igreja de Tessalônica também, como nas igrejas de um modo geral, e que necessitavam ser admoestados, exortados, ensinados, de conformidade com as necessidades espirituais, especiais que eles apresentavam. Mas apenas para concluirmos, eu não vou ter tempo mais para me deter muito, vejam que no versículo 15, o apóstolo Paulo, no final do verso 14, no início, no versículo 15, ele deixa de se dirigir, ou melhor, ele deixa de se referir a grupos de pessoas especiais, mas generaliza as suas instruções, as suas orientações, acerca de como deveria ser a conduta nossa geral na igreja como um todo. Não para com todos e até para com aqueles que não são membros da igreja. Sintaticamente, essa parte, sejar longânimos para com todos, se refere especialmente àquilo que foi mencionado no verso 14, isto é, sejam os insubmissos, sejam os desanimados, sejam os fracos, é preciso paciência para lidar com todos esses portadores de necessidades espirituais especiais na igreja. Como é necessário paciência para lidarmos com aqueles portadores de necessidades físicas especiais na vida de um modo geral. Em virtude dessas necessidades, ou como consequência dessas necessidades. Mas aqui Paulo está, portanto, sintaticamente ligando esse finalzinho e sejar longânimos para com todos aqui com o verso 14. Mas, no que diz respeito ao significado, semanticamente ou homileticamente, nós podemos unir esse final do versículo 14, porque é uma exortação geral, juntamente com as outras duas exortações gerais que nós encontramos no verso 15. Portanto, podemos dizer que aqui nós temos 3 exortações gerais. Quais são elas? Sermos longânimos para com todos, evitarmos retribuir a alguém, a outros, mal por mal, e seguirmos o bem. E ele destaca, então, entre vós e para com todos. Então, meus irmãos, são 3 exortações gerais para todos nós como membros da igreja. Exercitarmos a paciência, esse atributo de Deus, que é um dos frutos do Espírito Santo em Gálatas 5, a longanimidade, a paciência, o longo ânimo, para lidar especialmente com essas pessoas, com esses grupos de portadores de necessidades espirituais especiais na igreja e também com as pessoas de um modo geral. Há um encorajamento muito grande aqui para a nossa paciência e longanimidade. O Senhor foi misericordioso, longânimo e paciente para conosco. Sendo nós pecadores, indignos e ingratos, e sendo Deus santo e perfeito, ainda assim Ele é paciente e misericordioso para conosco. Não podemos também ser longânimos e pacientes para com os demais membros, irmãos nossos em Cristo, para com as deficiências que eles apresentam, ou, para usarmos essa expressão, mais um eufemismo, portadores de necessidades especiais na igreja, e mesmo com outras pessoas, de um modo geral. Além disso, da longanimidade, somos admoestados no sentido de evitarmos, de prestarmos atenção, de atentarmos, de estarmos alerta para não retribuirmos o mal por mal. É uma advertência contra a retaliação. Nós somos, por natureza, pecaminosa, isso é um instinto da nossa natureza pecaminosa a retaliar, mais em uns, menos em outros, mas somos inclinados a retaliar aqueles que nos fazem mal. E aqui somos exortados a vigiarmos para não darmos vazão, colocarmos freio a essa tendência
pecaminosa nossa para não retaliarmos àqueles que nos fazem mal. Há várias exortações que o apóstolo Paulo apresenta contra isso, especialmente no capítulo 12 da sua carta aos Romanos. Ele está, na realidade, refletindo o ensino do Senhor Jesus no Sermão do Monte, no capítulo 5, nos versículos 43 em diante, quando o Senhor Jesus adverte exatamente com relação a esse assunto. Nos versículos 43 em diante, ele diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu inimigo e amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeitos é o vosso Pai Celeste. Somos inclinados a retaliar, somos inclinados a revidar, mal por mal. No entanto, somos exortados a reprimir essa tendência pecaminosa da nossa natureza corrompida. E, ao invés de revidarmos mal por mal, somos exortados, sim, a seguir o bem. E aqui Paulo utiliza uma palavra forte: perseguir o bem. Palavra que ele utiliza com relação a perseguir o amor, perseguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A ideia de perseguir, de procurar, de insistir, não faz parte da nossa natureza corrompida e pecaminosa retribuir o mal com o bem. Por isso nós somos exortados a perseguir a prática do bem, mesmo para com aqueles que querem o nosso mal e aqueles que nos fazem mal. Por favor, meus irmãos, não entendam como, de maneira tão equivocada e tão errada, nós vemos frequentemente na mídia a ideia ser aplicada às autoridades legitimamente constituídas. Claro que esse texto não se aplica a isso. Esse texto se aplica a não revidarmos individualmente. No que diz respeito às autoridades constituídas, podemos dizer que o princípio do Antigo Testamento não passou. Olho por olho, dente por dente. O princípio da retribuição, da punição do mal. É no Novo Testamento em que nós encontramos o apóstolo Paulo declarando que as autoridades são ministros de Deus, têm a força, têm o poder da espada para impor a ordem, retribuindo o mal com a punição, o castigo, e honrando e louvando aqueles que praticam o bem. Aqueles que, portanto, que se levantam em nome de direitos humanos para condenar o Estado quando exerce a força legítima para a manutenção da ordem, para o castigo dos que praticam o mal e para o louvor e o bem daqueles que praticam o bem, não pode usar passagens como essas que não se aplicam de maneira nenhuma ao exercício da força legítima que é confiada ao Estado. E se o Estado não exerce essa força, os indivíduos indevidamente são levados a exercê-la, e aí é o caos na sociedade. Sequer podemos aplicar esses princípios no que diz respeito aos países. Os países têm o direito de se defender e até de fazer guerra para se defender quando são afrontados ou sofrem invasões ou ameaças nesse sentido. Então, é correto isso, o Estado tem a força para defender, exatamente para evitar que nós nos vinguemos individualmente e pessoalmente. Essa atribuição foi conferida ao Estado e cabe ao Estado fazer. E ai do Estado, ai do país que não exerce a punição
e que se torna um país da impunidade, como o nosso país tem se tornado, e então o caos se estabelece, e aí então todos nós sofremos as consequências, e muitas vezes somos levados, as pessoas são levadas a revidarem por si próprios aqueles que praticam o mal. Alguém lhe ofenda? Não ofenda, ame e procure o bem. Alguém lhe faz o mal, lhe faz um crime? Não precisa você fazer um crime também, mas procure o Estado, procure as autoridades, procure o direito, e aquilo deveria ser feito, infelizmente, muitas vezes não é. Mas ainda que não seja, Deus é o vingador. Esse é o princípio bíblico que nós encontramos claramente estabelecido, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Deus é o nosso vingador. Paulo mesmo, na sua carta à igreja de Roma, no capítulo 12, nos versículos 17 até o verso 19, 20, ele estabelece essa questão muito bem, quando diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. O verso 17 é um verso paralelo ao verso que nós estamos estudando. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É uma passagem importante, nos delongaríamos muito se fôssemos abordá-la de maneira mais detalhada, mas aqui encontramos, irmãos, essas orientações do apóstolo Paulo. Primeiro, sobre como lidar com esses 3 grupos de portadores de necessidades espirituais especiais na igreja. Segundo, conselhos gerais sobre a conduta da igreja, uns para com os outros e para com todos. A longanimidade, evitar a retaliação e nos empenharmos na prática do bem para todas as pessoas, inclusive para os nossos inimigos. Apenas algumas lições rápidas para concluirmos a exposição desses 2 versículos. E a primeira lição que eu desejo destacar, meus irmãos, de respeito ao fato aqui, claramente estabelecido, que o ministério pastoral dos presbíteros não elimina a responsabilidade dos membros no que diz respeito ao cuidado mútuo. As palavras não são dirigidas aos líderes. Não que essa função não seja nossa, principalmente responsabilidade principal nossa, mas ela não dispensa os membros em geral da igreja, especialmente aqueles mais fortes, mais maduros, de também cuidarem desses grupos de necessidades que demonstram necessidades espirituais especiais. Admoestar os insubmissos, consolar os desanimados, amparar os fracos, é um dever que Deus atribui, especialmente a nós, presbíteros, mas adicionalmente, em adição, a cada irmão e irmã, dentro daquelas relações que Deus dá, de amizade, de intimidade, de conhecimento, que Deus coloca com relação a cada um. Aqui e ali você tem um irmão e irmã que sabe que está se enquadrando e enfrentando um problema especial dessa ordem, e aqui você tem exatamente a orientação sobre como proceder com cada um desses grupos de pessoas. Claro, cuidando, para que nós não sejamos tentados nós também, e então incorrermos em mesmos erros e mesmos pecados, com prudência, com paciência, com moderação, reconhecendo que nós também somos pecadores, que de um modo geral todos nós pertencemos a algum grupo de necessidade espiritual especial na igreja, por causa da queda e do pecado que nos alcança profundamente a todos nós, mas a igreja não alcança a maturidade,
apenas pelo ministério oficial daqueles que Deus comissiona e coloca como supervisores espirituais do rebanho. Num certo sentido, biblicamente, nós até podemos dizer que o nosso papel é mais ainda preparar os irmãos para que os irmãos exerçam esses papéis. Digo isso com base em Efésios, no capítulo 4, versículos 11 e 12. E ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, os ofícios, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com que propósito? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. O que é que Paulo diz aqui em Efésios 4, versos 11 e 12? Que Deus instituiu os ofícios eclesiásticos exatamente com vistas à preparação, ao aperfeiçoamento dos santos, para que eles desempenhem o seu serviço, o seu papel, com vistas à edificação do corpo. Então, num certo sentido, esse papel é principalmente nosso, especialmente no que diz respeito mediante a orientação, o ensino, a pregação da palavra, qualificar a todos para se ajudarem mutuamente, a fim de que possamos todos juntos amadurecer e crescer dentro do corpo do Senhor Jesus. Uma outra observação, outra lição que eu gostaria de extrair, com base nessa passagem, meus irmãos, diz respeito ao fato de que mesmo em igrejas saudáveis, mesmo em igrejas que progridem, Tessalônica era uma igreja assim. Não pensem mal de Tessalônica, viu? Porque era uma igreja que dava alegria ao apóstolo Paulo. Ele começa dizendo que quando ele lembrava da igreja, recordava com alegria da operosidade da fé daqueles irmãos, da abnegação do amor, da firmeza, várias vezes em que ele exorta aqueles irmãos a amarem, a fazerem aquilo que é correto, e tudo ele diz, olha, como estás fazendo, como vocês vêm fazendo, como vocês estão fazendo. Mas a realidade, meus irmãos, é que mesmo igrejas saudáveis, igrejas que progridem, e mesmo nessas igrejas, geralmente há filhos problemáticos. Geralmente há membros que a gente pode dizer que são deficientes na sua conduta, em relação à maioria, em relação ao modo geral. Mesmo nessas igrejas, há aquilo que estamos chamando aqui de pessoas portadores de necessidade, crentes portadores de necessidades espirituais especiais. Ou porque andam desordenadamente, não trabalhando, ou uma coisa ou outra, ou porque estão desanimados na vida cristã, por uma razão ou outra, chega a um ponto em que eles estão desanimados e parando, nem sempre por perseguição, nem sempre por problemas escatológicos, às vezes por causa dos acenos do mundo, que fazem com que aquele vigor original desapareça e a concentração esteja apenas naquilo que esse mundo pode nos oferecer, no trabalho, no lazer, nisso, naquilo outro. E aí, naturalmente, os cuidados do mundo sufocam e aquela planta deixa de produzir a 100 por 1, como poderia produzir, não fossem os cuidados exagerados do mundo, as coisas do mundo, do dia a dia. E nós precisamos animar esses irmãos também, e encorajá-los nesse sentido. E repito, quero enfatizar isso, mesmo igrejas maduras e igrejas que progridem, igrejas saudáveis, jamais encontraremos desse lado aqui da glória, igrejas que não contenha pessoas com necessidades especiais, espirituais, semelhantes a essas que nós estamos considerando aqui.
Essas pessoas, repito, precisam de cuidado especial, e enfatizo, não só dos presbíteros, mas também de cada membro sendo responsável, vamos dizer, pelo seu próximo com necessidade especial. Ou seja, aquele que Deus, de uma maneira ou de outra, na sua soberana providência, lhe coloca mais perto de você, para ser ajudado por você, para ser admoestado por você, para ser confortado, encorajado, consolado por você, para ser também ajudado, amparado por você. E finalmente, irmãos, somos exortados acerca dessas atitudes gerais, a necessidade de, com a graça de Deus, reconhecermos que temos uma natureza pecaminosa, que o nosso instinto pecaminoso tende a gerar em nós impaciência, maior ou menor, e retaliação, e a querer o mal daqueles que nos fazem mal. E somos admoestados aqui a exercitar a paciência, a evitar a retaliação e a perseguir, nos empenharmos na prática do bem, mesmo para com aqueles que buscam o nosso mal, mesmo para com aqueles que nos causam algum dano ou que nos fazem algum mal. Isso requer exercício, isso requer treino, isso requer aquele exercício da piedade que para tudo é proveitosa na nossa vida. Ninguém alcança vitórias contra as áreas principais da nossa natureza corrompida sem empenho, sem exercício, sem esforço, sem disposição, sem determinação. Eu quero concluir, irmãos, apenas apresentando o segredo do apóstolo Paulo, porque na minha mente fica, quem é suficiente para essas coisas? Quem de nós é capacitado para a longanimidade, para evitar a retaliação, para perseguir a bondade, para exercer esses ministérios, formais ou informais, com esses grupos que apresentam necessidades espirituais especiais na igreja, por nossos próprios méritos ou pela nossa própria condição. O segredo de Paulo encontra-se em Filipenses, passagem que eu peço que os irmãos localizem e abram na sua Bíblia, capítulo 4, versículo 13, uma passagem muito conhecida nossa. Nessa passagem, no final da sua carta, o apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. E, por favor, não entenda essa passagem de modo triunfalista, como muitas vezes ela é interpretada, no sentido de que, então, posso ser rico, posso não ter doença, posso fazer isso, fazer aquilo, tudo posso naquele que sou um todo-poderoso, super-homem, super-herói. Sim, mas no outro sentido. O contexto indica claramente o significado dessas palavras. Quando o apóstolo Paulo, agradecendo a oferta que havia recebido daqueles irmãos, daquela igreja, ele diz a partir do verso 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, qual também já tinhais antes, mas somente vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A que é que o apóstolo Paulo se refere? O que é que ele quer dizer quando ele diz que tudo posso naquele que me fortalece? O verso 12 deixa claro. Ele diz, tanto eu posso, ou tanto eu sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto da fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tanto posso ser humilhado, como posso ser honrado. Pela graça de Deus, pelo poder de Deus, podemos, pela misericórdia dele, também
ser humilhados, ser perseguidos, experimentar provações. Não sei até que ponto isso é real para nós. Lendo a passagem, estudando a passagem, fiquei pensando naqueles irmãos e refletindo, já pensou, aqueles irmãos eram perseguidos. Aqueles irmãos, Paulo toda hora ali era preso. Podemos imaginar os membros da igreja de Tessalônica sendo ridicularizados, sendo aqui e ali apedrejados, perdendo emprego. Me passou pela cabeça, rapaz, um grupo de homens daquela igreja mais forte podiam pensar assim, vamos já pegar uns desses aí, dar uma surra neles. E o apóstolo Paulo diz que não é assim que nós devemos fazer. A nossa tendência é essa. E talvez o sentido mais apropriado de entendermos as palavras aqui, tudo posso naquele que me fortalece, nesse contexto é esse. Posso até, com a graça de Deus, reprimir e deixar de retaliar aqueles que nos fazem mal. E com a graça de Deus, posso procurar o bem daqueles que me perseguem e que me fazem o mal. Com a graça de Deus, posso ser longânimo para com todos. Com a graça de Deus, poderemos ter a paciência necessária para suprir as necessidades desses irmãos portadores de necessidades espirituais. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e nos dê a graça e o poder do seu Espírito para avançarmos nessas áreas e sermos diligentes no exercício desses ministérios de assistência a estes irmãos portadores de necessidades espirituais especiais na igreja e mantermos a conduta adequada e a atitude certa, geral, para com a igreja e para com todos, no sentido de sermos longânimos, no sentido de evitarmos a retaliação e de perseguirmos a bondade, mesmo com relação àqueles que nos perseguem.